Você sabia que todo o oxigênio da nossa atmosfera e que suas células estão usando agora para realizar a respiração celular tem origem de uma enzima que surgiu há bilhões de anos atrás, que quebra a molécula de água usando a luz? Eu sou a professora Maria Manuela e essa é uma aula sobre fotossíntese. O termo fotossíntese significa literalmente síntese pela luz. É um processo autotrófico. Auto significa por si próprio e trófico significa alimentação. Então é um processo realizado por seres vivos que conseguem produzir o seu próprio alimento sem a necessidade de se alimentar de outros seres vivos. Esses organismos em conjunto são chamados de organismos fotossintetizantes e dentre eles nós temos a maioria das plantas, algas e as bactérias fotossintetizantes. Mas o que é que esses organismos têm em comum que são capazes de produzir seu próprio alimento? A gente consegue identificar isso quando analisamos a descrição sobre o que é a fotossíntese. Ela é a formação da matéria orgânica a partir da água e do gás carbônico, havendo necessidade de um pigmento que capte a energia da luz solar. É graças a esse pigmento que esses organismos são capazes de realizar a fotossíntese. Nós temos também uma equação que representa todo esse processo. Aqui nós temos a versão simplificada dessa equação, onde a partir da energia CO2 e água é produzido matéria orgânica e oxigênio. A energia para a fotossíntese vai vir através da energia solar, o CO2 é oriundo do ar atmosférico e a água é absorvida do solo através das raízes. A partir desses três componentes é produzido matéria orgânica, um carboidrato de 6 carbonos e oxigênio. Mas ao contrário do carboidrato, o oxigênio não vai ser utilizado pela planta. Na verdade, ele é um resíduo dessa reação e vai ser eliminado para o ar atmosférico. Lembrando que o foco da nossa aula vai ser a fotossíntese nas plantas. E o principal pigmento fotossintetizante nelas é a clorofila, porém não é a única. Mas a clorofila confere a algumas partes da planta a cor verde. Por exemplo, as folhas, caules jovens e frutos verdes. Dentre essas diversas partes verdes da planta, é a folha o principal local para esse processo. Então, as folhas representam o principal local de fotossíntese na maioria dos vegetais. Então, para entender melhor como a fotossíntese ocorre, nada melhor do que analisar a anatomia da folha. Aqui foi feito um corte através da folha, onde a gente encontra todas as estruturas internas e vamos apontar aqui algumas que são importantes para podermos compreender melhor o processo da fotossíntese. Primeiro, nós temos a luz atravessando a cutícula e a epiderme da folha, até encontrar os pigmentos fotossintetizantes nos cloroplastos, que são as organelas responsáveis pela fotossíntese nas plantas. Segundo, o CO2 vai entrar na folha a partir de aberturas que ela tem na sua epiderme inferior e que são chamadas de estômatos. Além do transporte de CO2 para dentro da folha, os estômatos permitem a saída do oxigênio. Terceiro, a água, que vai ser absorvida lá pelas raízes e vai ser encaminhada até a folha a partir do xilema. E por último, a glicose produzida na fotossíntese, que vai ser enviada para outras partes da planta a partir do floema. Xilema e floema são vasos condutores. A fotossíntese acontece em organelas denominadas cloroplastos. Elas são organelas presentes nas células das algas e das plantas
Elas vão conter o pigmento verde, que confere às folhas, por exemplo, a cor verde, e também outros pigmentos, como os carotenoides. E ele é formado por 3 partes principais. A primeira delas é um envelope, que delimita essa organela externamente e apresenta 2 membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. No interior dessas membranas, a gente tem um estroma, que é um espaço onde a gente encontra DNA, ribossomos, diversas enzimas e os tilacóides, que é a terceira parte principal dessa organela. Os tilacóides, eles são vesículas com um formato achatado. Ele é formado por uma membrana lipoproteica e no seu interior existe o espaço do tilacóide. Eles podem estar organizados, empilhados uns sobre os outros, formando uma configuração que é chamada de grana. É na membrana do tilacóide que os pigmentos fotossintetizantes, incluindo a clorofila, vão estar presentes no cloroplasto. Não tem como falar sobre fotossíntese e não falar sobre as propriedades da luz. A luz é uma forma de energia conhecida como energia ou radiação eletromagnética. Cada tipo de radiação apresenta um comprimento de onda, que varia de menos de 1 nanômetro para os raios gama, até mais de 1 quilômetro para as ondas de rádio. O conjunto dessas variações forma o que a gente chama de espectro eletromagnético. E dentre as diversas radiações eletromagnéticas, há uma faixa estreita de comprimentos de onda capazes de estimular a nossa visão, que é a luz visível ou luz branca. Ela pode ser detectada pelo olho humano na forma de várias cores. Cada cor abrange uma faixa de comprimentos de onda que vai de 380 nanômetros a 750 nanômetros. Quando essa luz encontra a matéria, ela pode ser refletida, transmitida ou absorvida. Os pigmentos presentes nos cloroplastos vão refletir e transmitir a cor verde, graças às clorofilas, e é por isso que as folhas, por exemplo, são vistas aos nossos olhos na cor verde, por causa que as clorofilas vão refletir e transmitir a cor verde. Já as cores nos comprimentos de onda azul, violeta e vermelho são absorvidas pelas clorofilas. Estou falando da clorofila porque ela é o principal pigmento fotossintetizante nas folhas, mas a gente tem também os carotenoides. E diferentes pigmentos refletem, transmitem e absorvem diferentes comprimentos de onda. E isso é interessante porque dessa forma há um aproveitamento máximo da luz visível. Falando um pouquinho mais sobre eles, os pigmentos fotossintetizantes são moléculas que são excitáveis pela luz branca, que vão refletir, transmitir ou absorver diversos comprimentos de onda. E estão presentes nos organismos fotossintetizantes e é o que dá a diversas partes da planta uma cor, seja um fruto, uma flor ou até mesmo a folha. Aqui é um gráfico onde mostra a absorção da luz pelos pigmentos do cloroplasto. O principal deles é a clorofila A. A gente tem também a clorofila B e carotenoides, que são considerados pigmentos acessórios. A gente vai ver que tem um local-chave para a primeira etapa da fotossíntese, que é o centro de reação dos fotossistemas, que vai ter um par de clorofilas A, que é responsável exatamente pela conversão da energia luminosa em energia química. Aqui nesse gráfico é possível perceber que cada pigmento tem uma máxima absorção em diferentes comprimentos de onda, especialmente aqui os carotenoides. Eles absorvem luz em comprimentos de onda não absorvidos pelas clorofilas. E novamente, a cor que um desses componentes
é vista aos nossos olhos é exatamente o comprimento de onda equivalente da cor que ele reflete ou transmite. A fotossíntese pode ser dividida em duas etapas: a fase clara ou reações luminosas e a fase escura ou ciclo de Kelvin-Benson. Para evitar confusões entre fase clara e fase escura, dia ou noite, eu vou usar reações luminosas e ciclo de Kelvin-Benson para me referir a esses dois processos. As reações luminosas ocorrem no tilacode, mais especificamente na membrana do tilacode, e vai depender da luz e da água. No fim, essas reações produzem ATP e NADPH e liberam como subproduto o oxigênio. Já o ciclo de Kelvin-Benson ocorre no estroma do cloroplasto, depende do CO2 e também dos produtos das reações luminosas, o ATP e o NADPH. O objetivo dessa etapa é fixar o carbono produzindo um carboidrato. E no final desse ciclo, será devolvido para as reações luminosas produtos que vão ser úteis para essas reações, que é o NADP, ADP e fosfato inorgânico. Agora vamos conhecer os componentes que vão estar presentes na membrana do tilacode, que são responsáveis pelas reações luminosas, e depois a gente aprofunda mais sobre esse processo. As reações luminosas ocorrem na membrana do tilacode, então aqui a gente tem a representação de um tilacode com a sua membrana e aqui no interior o espaço do tilacode. São reações que dependem de luz e água para que ocorram e vão produzir ATP e NADPH. Temos o fotossistema 2 e o fotossistema 1, que a função deles é converter a energia luminosa em energia química. Como é que eles fazem isso? Na forma de um elétron excitado. Vamos ter também os transportadores de elétrons, que são a plastoquinona, plastocianina e ferredoxina. O complexo citocromo, que vai usar a energia desses elétrons excitados para bombear H+, do estroma para o espaço do tilacode, e esse gradiente de H+ dentro do espaço do tilacode vai ser usado pela ATP sintase para gerar ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico. Temos aqui o primeiro produto das reações luminosas. Por fim, temos a NADP redutase, que vai usar elétrons e H+, para reduzir o NADP a NADPH, que é o segundo produto das reações luminosas. ATP e NADPH no estroma do cloroplasto vão participar do ciclo de Kelvin para produzir matéria orgânica. Agora vamos falar um pouco mais sobre os fotossistemas para entender como é que eles convertem a energia luminosa em energia química. Os fotossistemas fazem parte do complexo proteico que vai atuar nas reações luminosas. Logo, eles vão estar presentes na membrana do tilacode. Eles nada mais são do que pigmentos associados a proteínas. Existem dois fotossistemas nas plantas, que são fotossistema 2 e fotossistema 1, e eles consistem em complexo antena e um centro de reação, cada um deles. Então, aqui a gente tem o detalhe de um fotossistema, o fotossistema 2, e aqui o fotossistema 1. A sequência que eles trabalham na fotossíntese é fotossistema 2 e fotossistema 1. O nome fotossistema 2 e fotossistema 1 não é pela sequência que eles atuam na fotossíntese, senão estaria trocado, mas sim pela sequência em que eles foram descritos. O primeiro a ser descrito foi o fotossistema 1, mas foi descoberto posteriormente que é o fotossistema 2 que inicia as reações luminosas. Nessa ilustração, o complexo antena está representado nessa parte mais externa e o centro de reação é a região central de cor mais clara.
E aqui é uma representação diferente desses fotossistemas, evidenciando mais o complexo antena e como é que os pigmentos se organizam nessa parte do fotossistema. Então, o complexo antena é formado por centenas de pigmentos e capturam a energia luminosa. Já o centro de reação é formado por um par especial de clorofilas A e vai converter a energia luminosa em energia química. Os pigmentos vão estar organizados no fotossistema, no complexo antena mais especificamente, de uma forma que quando uma molécula recebe a energia da luz, ela logo transfere essa energia para uma outra molécula. Aqui nós estamos falando de pigmentos. Nós vamos ter, além de clorofilas, carotenoides. Isso para aumentar ainda mais a eficiência fotossintética nos fotossistemas. Então, isso vai acontecendo de molécula em molécula até que ela alcance o centro de reação. No centro de reação, nós vamos ter um par de clorofilas A, que no fotossistema 2 recebe o nome de P680, porque essas clorofilas têm eficiência máxima no comprimento de onda de 680 nanômetros. E no fotossistema 1, o par de clorofilas recebe o nome de P700, porque elas têm uma máxima eficiência no comprimento de onda de 700 nanômetros. Quando esse par de clorofilas, tanto no fotossistema 2 como no fotossistema 1, recebem essa energia luminosa, vai haver a excitação de um elétron. Então, esse elétron vai alcançar níveis mais altos de energia. Elétrons excitados são instáveis, então eles tendem a eliminar essa energia adicional e voltar ao estado energético inicial. Então, se essa molécula de clorofila estivesse isolada, ela ia eliminar essa energia adicional na forma de luz e calor. Mas dentro dos fotossistemas, essa energia vai ser usada para produzir o ATP e o NADPH. Isso porque esse elétron energizado vai ser capturado pelos transportadores de elétrons. Então, quando ocorre a excitação do elétron do fotossistema 2, esse elétron vai ser capturado pela plastoquinona, que vai transferi-lo até o complexo citocromo. E aqui vai ocorrer o bombeamento de H+, do estroma do cloroplasto para o espaço do tilacode. Posteriormente, esse gradiente de H+ dentro do espaço do tilacode vai ser usado para produzir ATP pela ATP sintase. Após esse evento, o elétron vai ser transferido do complexo citocromo para o fotossistema 1 pela plastocianina. Ele será novamente estimulado pela luz e, novamente, um transportador de elétrons vai capturá-lo. Agora, esse transportador vai ser a ferredoxina, que vai transportar esse elétron para a NADP redutase, que vai usar o elétron e H+, para reduzir NADP a NADPH. Percebam que esse conjunto de reações vai fazer com que no final o elétron que saiu do fotossistema 2 seja utilizado para formar NADPH. Então, é um elétron que não volta para o fotossistema 2. Por esse motivo, esse processo também é chamado de fotofosforilação acíclica. Mas existe um caminho alternativo que envolve apenas o fotossistema 1. Nós estamos falando agora da fotofosforilação cíclica, que, como eu acabei de comentar, envolve apenas o fotossistema 1, não vai ver a produção de NADPH e não vai ter também a fotólise da água, que é um evento que acontece no fotossistema 2 e eu vou falar sobre ele a seguir. O que vai acontecer aqui é que o elétron energizado do centro de reação vai ser transferido pela ferredoxina não para a NADP redutase,
mas sim para o complexo citocromo, que vai bombear H+ para o espaço do tilacóide, e esse gradiente de H+ vai ser usado pela ATP sintase para produzir ATP, e depois esse elétron volta para o fotossistema 1 através da plastocianina. Por isso é um evento cíclico, logo recebe o nome de fotofosforilação cíclica, porque o elétron volta e também porque tem a produção de ATP. Ao longo dessas reações, independente se for cíclico ou acíclico, o elétron do fotossistema 1 sempre será reposto pelo elétron do fotossistema 2. Mas quem vai repor o elétron do fotossistema 2? Aí a gente entra com a fotólise da água. A fotólise da água é a quebra de uma molécula de água usando a energia da luz. Nessa quebra, nós vamos ter a liberação de 2H+, 2 elétrons e um átomo de oxigênio. E são esses elétrons liberados da fotólise da água que vão repor os elétrons do fotossistema 2. E o oxigênio, subproduto dessa reação, vai ser eliminado para o ar atmosférico. Agora, para deixar o assunto reações luminosas afiado, vamos para mais um esquema para entender de forma global como esse processo ocorre. Então, aqui o que temos? O fotossistema 2, o fotossistema 1, o complexo citocromo, a NADP redutase e a ATP sintase. Com a excitação do elétron do fotossistema 2, ele vai ser transportado pela plastoquinona para o complexo citocromo, que vai bombear H+ do estroma do tilacóide, que nessa imagem é representado na parte inferior, para o espaço do tilacóide, que aqui é representado na parte superior da figura. Depois, esse elétron é transferido pela plastocianina para o fotossistema 1. Ele vai ser novamente energizado e vai ser transferido pela ferredoxina para a NADP redutase, que junto com H+ vai reduzir o NADP a NADPH, o primeiro produto das reações luminosas. E para concluir, o gradiente de H+ dentro do espaço do tilacóide vai ser usado pela ATP sintase para produzir ATP, a partir de ADP e fosfato inorgânico. Agora vamos falar sobre o ciclo de Calvin-Benson, que vai usar o CO2 da atmosfera para produzir carboidratos. É um processo que é bem complexo. Na verdade, a fotossíntese em si é um processo complexo, mas o objetivo dessa aula não é esgotar esse conteúdo, então eu vou falar apenas as etapas principais que ocorrem nesse ciclo. Talvez pode acontecer de você ficar na dúvida, porque quando o assunto fotossíntese é falado, sempre é dito que é produzido glicose. E aqui vocês estão vendo que a molécula produzida é um gliceraldeído 3-fosfato. Então, o que é que acontece aqui? Esse gliceraldeído, ele pode ser usado de diferentes maneiras pela planta. Por exemplo, quando a planta está em atividade fotossintética intensa, muito desse açúcar de 3 carbonos vai ficar retido no estroma do cloroplasto e vai ser convertido em amido. O amido pode ser comparado ao glicogênio dos animais. É uma fonte de reserva energética e ele é formado por moléculas, por monômeros de glicose. É por isso que é dito que a fotossíntese produz glicose, embora o produto final da fotossíntese em si não seja a glicose. Outras moléculas desse carboidrato também podem ser convertidas em gordura no estroma e também, assim como o amido, vai ter função de reserva de energia para as plantas. O ciclo de Calvin-Benson ocorre no estroma do cloroplasto.
depende do CO2 atmosférico e também dos produtos das reações luminosas e vai produzir matéria orgânica na forma de um carboidrato. É um ciclo complexo, mas para fins didáticos nós podemos descrevê-lo em 3 etapas. Na primeira fase, na primeira etapa, a gente vai ter a adição do CO2 a uma molécula de 5 carbonos, que é a ribulose 1,5-bifosfato. A enzima que catalisa essa reação é a rubisco. É a proteína mais abundante do planeta Terra. O produto dessa reação tem 6 carbonos, porém ele é instável e logo vai se dividir ao meio formando 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Para termos um rendimento líquido aqui de pelo menos uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato, que vai ser o produto final, a gente tem que inserir aqui no ciclo 3 carbonos, ou seja, ele tem que rodar 3 vezes. Então é por isso que aqui nessa ilustração o 3 foi adicionado aqui, porque 3 moléculas de CO2 estão entrando. E aqui no caso, para cada molécula de CO2, 2 de 3-fosfoglicerato foram formadas, então a gente tem no total 6 moléculas de 3-fosfoglicerato. Na segunda fase, o ATP e o NADPH vão entrar, os produtos lá das reações luminosas, e vão ser consumidos para produzir o gliceraldeído 3-fosfato. Durante esse processo vai ter alguns intermediários sendo formados, mas no final, como rendimento líquido, a gente tem uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato sendo formada. É uma molécula de 3 carbonos. E para produzir essa única molécula, foi usado 9 moléculas de ATP e 6 moléculas de NADPH. Isso porque uma parte do gliceraldeído 3-fosfato produzido vai ser usado para regenerar a ribulose 1,5-bifosfato que começou esse ciclo, onde o CO2 foi fixado para formar o 3-fosfoglicerato. Então essa foi a aula de fotossíntese. Se você gostou dessa aula, deixa seu like, compartilha com seus amigos e se você se interessa por esse tipo de conteúdo, basta se inscrever no meu canal e me seguir no Instagram, é @profaemanuela, e lá eu divulgo e compartilho muitos materiais sobre biologia. E se tiver algum tema da biologia que você tem interesse em ver aqui no canal, basta deixar nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.